Agora são 10h45, os turcos decidem nesse domingo quem será o presidente pelos próximos 5 anos. Há 2 décadas no poder, Recep Tayyip Erdogan é favorito no segundo turno. No entanto, algumas correntes dizem que ele pode sim sair derrotado. E a gente conversa agora, gentilmente nos atende aqui no Jornal da Manhã, o coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, o professor José Niemeyer. Tudo bem, professor? Como vai? Mais uma vez, obrigado por participar da programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Sempre um prazer, parabéns pela programação da Jovem Pan, um abraço a vocês e os assinantes e ouvintes da Jovem Pan em todo o Brasil e no mundo. Muito obrigado. Professor, por que os olhos do mundo estão muito voltados a essa eleição? E se realmente o atual presidente corre algum risco de perder o pleito? Eu acho que ele ganha a eleição, as pesquisas estão indicando isso. Ele tem apoio de uma maioria que é ligada a uma agenda pró-islamismo. Ele defende a manutenção da Turquia numa agenda, vamos dizer, civilizatória mais próxima dos costumes e valores do mundo islâmico. Ele deve ganhar a eleição porque a Turquia, na grande maioria, ainda apoia essa agenda civilizatória, como eu disse. E é fundamental a eleição da Turquia, porque se existe um presidente que é um malabarista do ponto de vista do jogo da política internacional, esse é Erdogan. É impressionante, porque ele é próximo de Putin, sem ser próximo, sem ser aliado da Rússia, né? Que é diferente, né? Ser próximo de Putin e ser aliado do Estado russo. Ele é membro da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte. Ele está localizado, do ponto de vista do poder naval, logo abaixo hoje da Ucrânia, né? Da questão da guerra da Ucrânia. A Turquia, o Mar Negro é uma região estratégica para a Turquia, o Mar Negro também banha, por exemplo, a Crimeia, né? Então ele está muito próximo da guerra na Ucrânia, é um papel fundamental. Em todas as ações militares da OTAN no Oriente Médio nos últimos 20 anos, ele participou, porque a Turquia é base de projeção de poder aéreo dos países da OTAN no Oriente Médio. Ele, ao mesmo tempo, é fundamental para segurar os curdos, né? O movimento curdo que busca a independência, a criação do Estado curdo, ele segura essa intenção dos curdos a partir do sul da Turquia. Tem uma influência muito grande no Iraque, que é uma região estratégica para os interesses, principalmente norte-americanos. Então, a Turquia e Erdogan, há 20 anos no poder, que é algo também que a gente tem que discutir, é uma figura emblemática. O problema é que talvez ele esteja criando laços demais. E quando você, em política internacional, cria laços com os competidores e aliados destes ao mesmo tempo, você acaba, talvez, perdendo uma certa capacidade de aglutinação com seus reais aliados. Os seus reais aliados começam a desconfiar da sua posição de muita articulação, de uma articulação, às vezes, que parece que não faz sentido, por envolver uma gama de atores que, entre eles, são competidores ou mesmo inimigos. Professor, é importante falar que os eleitores têm uma lista de preocupações. Uma delas, a economia e também os danos que o terremoto causou. A gente pode falar também que a Turquia lutava aí contra o aumento dos preços e uma crise cambial. Tudo isso o eleitor está colocando em pauta para eleger, então. Coloque em pauta. Geralmente, quando o país é rico e está vivendo um processo conjuntural de crise econômica, por mais que a crise seja grave, o eleitor, na hora de votar, e aí também influenciado pela questão da agenda, da manutenção de uma Turquia mais próxima do mundo islâmico, a maioria do eleitorado tem essa impressão, vota com o governo, né? Tem uma frase política que é muito interessante, uma frase popular da política, que é: numa eleição, o tambor bate da capital para o interior. O interior do país é sempre muito importante. Nós vimos isso aqui no Brasil nos últimos anos, como eleitorado que vive no interior, no campo, nas cidades médias, ajudou em alguns momentos a definir eleições do Brasil, né? E isso ocorre lá também. E como geralmente o eleitor do interior e não da capital, o do interior é mais conservador, o eleitor mais conservador, geralmente, ele prefere que se mantenha as coisas como estão, principalmente, volto a insistir, na questão que envolve
essa rixa, entre aspas, civilizatória dentro da Turquia, entre aqueles que são favoráveis a uma ocidentalização da Turquia e aqueles que são favoráveis, que me parece a maioria ainda, pela manutenção do mundo da influência islâmica no dia a dia do povo turco. Professor, na sequência, a pergunta de Nelson Kobayashi. Bom dia, professor. Um prazer falar com o senhor. O senhor já fez uma boa análise a respeito do perfil do Erdogan e eu queria agora uma análise do perfil do seu oponente. Qual é o perfil deste nome que tem se apresentado? Nome de difícil pronúncia, inclusive, né? Kılıçdaroğlu. Qual é o perfil dele? Eu vou deixar para você pronunciar, viu? Eu vou deixar para você pronunciar o nome do oponente, porque é difícil de pronunciar mesmo. Não sei se está certo. O Thiago fala bem. Pois é, mas eu gostaria de saber o perfil dele. Ele é muito diferente do Erdogan, ele tem ideias antagônicas. O que pode se esperar caso ele vença as eleições na Turquia? Não é muito diferente. E nem poderia ser, porque a política na Turquia é uma política que tende a esse centro, só que é um centro enorme, né? Onde tem a questão civilizatória envolvida, a questão da manutenção da economia. É um país que trabalha sob a égide do capitalismo. Não há nada de muito alternativo para se fazer na Turquia. Mesmo na perspectiva internacional, se o opositor vencer as eleições, a Turquia não vai conseguir de uma hora para outra se desvencilhar de toda essa articulação internacional que muitas vezes é contraditória, como eu disse no início aqui. Agora, ele tem um ponto fundamental, e aí é diferente de Erdogan. Ele é parlamentarista e ele, se eleito, vai trabalhar pela ideia de parlamentarismo na Turquia. E isso é grave. Por que é grave para a sua eleição? Porque ele acaba interferindo com interesses não só da estrutura da presidência da República, e quando a gente fala de um presidente da República que está no poder há 20 anos, vocês não imaginam como o serviço secreto, os ministérios, as agências, toda a estrutura burocrática do Estado turco está muito ligada à figura do presidente. Se há uma mudança e você vem com o parlamentarismo, esses grupos de poder dentro do Estado turco, representados no sistema presidencialista, acabam perdendo muito poder. E é claro que quando a gente fala na estrutura do Estado turco, como é no caso do Estado brasileiro, essa estrutura se espalha pelo território. Então, acho muito difícil vencer a eleição o opositor, que você acabou de mencionar, que tem um nome muito complicado, porque ele traria essa mudança que mexe com as estruturas do poder turco, onde você sai do presidencialismo, muito centralizado na figura do presidente, e vai para o regime onde você distribui o poder no parlamento. Talvez o parlamento turco gostasse, mas muitas vezes até o parlamento prefere um regime presidencialista onde o parlamento tem a força. Um exemplo disso é o Brasil. Professor, rapidamente para a gente fechar, ele é tido muitas vezes como extremista, que não apoia as minorias, inclusive ele aumentou as críticas e endureceu o discurso contra alguns grupos que são considerados de minoria na Turquia. Isso pega mal de que maneira e de que forma o mundo encara isso? Ele, por estar no poder há muito tempo, 2 décadas, e se vencer a eleição continuará, ele acaba sendo considerado um líder populista, e o líder populista não tem jeito, ele fala para a maioria que interessa ouvi-lo, né? E a maioria, quando você pensa na maioria num Estado como o Estado turco, que tem minorias, inclusive minorias étnico-civilizatórias, grupos que não se veem bem representados na sociedade turca, e também países vizinhos. A Turquia recebe muitos imigrantes de processos de conflitos localizados. Então, todo esse caldo multicultural na Turquia acaba refletindo na política. Logo, um líder populista vai ter que governar para a maioria. Como ele vai governar para a maioria e ser populista, fazendo política pública de uma maneira populista para a maioria, é claro que muitos grupos vão ficar à parte, à margem do regime político. E aí, como ele também tem todo um lado autoritário, por estar muito tempo no poder, controla muito, por exemplo, forças armadas, forças policiais, ele acaba tendo, muitas vezes, uma ação que é contrária ao que nós chamamos de direitos humanos. E a Turquia é muito observada nesse quesito de direitos humanos, porque esse país que tem muitas etnias, inclusive alguns choques
como eu disse, no campo étnico-civilizatório, acaba sendo, para a mídia, para a própria sociedade internacional, um foco de preocupação. A Turquia é o típico país que ajuda a manter uma certa ordem no Oriente Médio, mas, ao mesmo tempo, ela traz também uma possibilidade de conflito por ser um país grande, um país rico, um país localizado do ponto de vista geopolítico de maneira muito sensível, como eu disse aqui no início da nossa conversa. Então, a Turquia não é um país fácil de se analisar. Ela traz possibilidade de cooperação para o sistema internacional, principalmente para o Oriente Médio, como também traz possibilidade de conflito. Perfeito. Professor José Niemeyer, que coordena o curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez, bom domingo, até a próxima. Um abraço a todos vocês, muito obrigado.